Vamos dar sequência ao nosso curso de Programação Orientada a Objeto em Java com a aula 8, na qual aprenderemos a associar objetos numa associação do tipo um para muitos. Nós fizemos na aula anterior, na aula 7, a associação quando nós temos um objeto dentro do outro e quando nós temos vários objetos dentro do outro. Vamos ver aqui no nosso diagrama para lembrarmos rapidamente o conceito. Seguinte, se nós temos uma associação, por exemplo, entre aluno e turma, nós temos aluno, o aluno ele possui uma turma, ele tem uma turma. E a turma pode ter vários alunos, no mínimo um, no máximo vários alunos. O que isso gerou para nós no código? Na classe aluno, nós colocamos, então, um objeto da classe turma, porque no diagrama, um aluno tem uma turma. E na classe turma, nós colocamos uma lista de alunos, de forma que nós possamos representar o que está no diagrama. Uma turma tem muitos alunos, a gente sempre pensa no máximo. E aí, então, vários alunos. Do mesmo jeito, fizemos com professores. Uma turma pode ter vários professores e aí por diante. Ok? O que nós fizemos na aula 7 foi assim. Nós criamos um código, que é esse arquivo associação para um, no qual nós criamos uma turma, um objeto da classe turma, turma com a sigla 1A, uma turma do primeiro ano. Criamos um objeto aluno 1, que tem nome João, 1, 2, 3, data de nascimento, e nós associamos o aluno com a turma. De que forma? Aluno 1.setTurma e indicamos a turma dele, é uma turma só. E aqui nós temos um segundo aluno e também colocamos esse segundo aluno na mesma turma. Que interessante! Ou seja, nós fizemos este lado da associação, neste sentido. Aluno tem turma. E agora? Como que eu faço o outro lado? A turma tem alunos. Bem, para o outro lado, nós vamos precisar manipular a lista de alunos que está na classe turma. Como que nós vamos manipular essa lista? Nós não vamos criar para esta lista um método get e um método set. Com listas, nós vamos criar 4 métodos. Esses 4 métodos nos permitirão manipular essa lista, adicionando, excluindo, pegando elementos ou vendo o tamanho da lista, a quantidade de elementos. São 4 operações que nós precisamos, basicamente, para mexer com uma lista. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos criar um método que nos permitirá adicionar um aluno na lista. Como isso? Alunos, que é o nome da nossa lista, .add, e eu quero adicionar um aluno, né? Então, se eu quero adicionar um aluno, eu vou receber esse aluno aqui, um objeto aluno da classe aluno. Eu já vou mostrar o código lá, como que vai ficar com isso aí. Então, nós temos aqui adicionar aluno. Então, eu vou adicionar um aluno na lista de alunos. Muito interessante. Então, adicionar é a primeira operação que nós vamos fazer. Se eu adiciono, como é que eu faço para saber quantos alunos eu tenho na turma? Então, nós vamos pegar aqui e criar um método que vai nos retornar a quantidade de alunos. Eu vou dar esse nome aí. Não, vou fazer um nome bonito, né? Quantidade de alunos. Bem, esse método, se ele retorna a quantidade, ele retorna um dado do tipo int, que é a quantidade, é um número inteiro. Então, eu vou mandar retornar a quantidade de alunos. Como é que eu pego quantos alunos eu tenho? Eu tenho que pegar quantos alunos eu tenho nessa lista. Então, vai ser o nome da lista, alunos.size, que é um método da classe ArrayList que retorna a quantidade de elementos de uma lista. Muito bem. Nós vamos precisar ainda de outros métodos. Vamos criar aqui um método para excluir um aluno da lista. Então, como nós vamos fazer isso? Public void, eu não quero retornar nada. Vou mandar remover, pode ser excluir aluno.
Bem, se eu quero excluir um aluno, então eu tenho que saber qual aluno é. Então, eu vou passar para este método o aluno que eu quero remover. E para remover, eu faço assim, ó, o nome da lista, ponto remove, que é um outro método da classe ArrayList, e vou passar aqui o aluno que eu quero remover da lista. Então, temos 3 métodos por enquanto. Eu consigo adicionar um aluno, consigo excluir um aluno, consigo pegar a quantidade de alunos. E como é que eu faço para pegar cada aluno da lista? Para pegar cada aluno da lista, nós vamos fazer assim, ó, getAluno. Este método nos permitirá pegar cada aluno da lista. Importante entendermos o seguinte, vou pegar um software sensacional aqui, que você sabe qual é, que você sabe. Este software é o software sensacional. Vou pegar aqui esse software maravilhoso. Vou criar aqui, opa, está muito pequeno isso aqui. Vou criar uma lista de alunos. Então, vou pegar aqui, eu fiz certificação em Paint, né? Daí tem que manjar mesmo. Tá aqui, ó, isso que eu chamo de reto, hein? Reto tá, só que tá angulado, né? Opa, ficou feio. Tá bom, tá bem simétrico também. Beleza. Se eu tenho uma lista de alunos, quer dizer que esta lista ela tem elementos e cada elemento ele está numa posição. Essa é a posição 0. Vamos aumentar aqui. Esta é a posição 1. Esta é a posição 2. Lista em Java começa em 0. Posição 3, posição 4, posição 5. Muito bem. Na lista de alunos, como é que eu faço para pegar a quantidade? Bem, se eu pegar o método size lá, como colocamos agora anteriormente, eu consigo saber que aqui eu tenho 6 alunos. Vou desenhar os alunos aqui. Os cabeçudinhos aqui, ó. Os cabeçudinhos. Oh, maravilha! Cabeçudo. Beleza, deixa eu desenhar outro cabeçudinho aqui. Oa, big head. Aí, beleza. Esse aqui é de cabecinha pequena. E esse aqui é o mini crack. Beleza, maravilha. Vamos fazer o corpinho? Corpinho? É, o corpinho é um triângulo assim, ó. Bonito. Tá meio torto, tá olhando pra lá. Esse aqui também tá olhando pra lá. Ixi, esse aqui tá olhando pra frente. Esse aqui tá pra frente também. Esse aqui vai olhar pro outro lado. Beleza, e esse aqui vai olhar pro mais, sei lá. Tá bom, então nós temos alunos. Como é que eu faço para pegar cada aluno? Para pegar um aluno, eu posso, por exemplo, informar qual a posição que eu quero. E aí, eu posso pegar um aluno pela posição dele. Por exemplo, se eu quero listar todos os alunos, eu pego o aluno da posição 0, o aluno da posição 1, da posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, vamos fazer esse negócio aí. Então, eu posso, tendo acesso às posições, eu consigo pegar cada objeto aluno que está na minha lista de alunos. Então, nós vamos criar este método recebendo a posição do aluno na lista, que é a posição, e esse método, como ele retorna um aluno, eu tenho que falar aqui assim, ó, public aluno, ele retorna um objeto da classe aluno. Como que ele retorna? Return, e eu vou colocar aqui alunos.get posição. O método get, ele retorna, ele pega um valor que está numa determinada posição da nossa lista. Beleza? Com esses 4 métodos, nós vamos conseguir ser felizes aí. Então, nós vamos criar esses métodos para todas as listas. Muito bem. Seguinte, uma coisa importante quando se trata de listas em Java ou em qualquer linguagem. Aqui a lista ela foi declarada, mas ela está com um valor nulo. Quando eu simplesmente declaro um objeto em Java ou em C#, por exemplo, esse objeto ele inicia com um valor nulo. Então, essa lista ela não tem elementos. Não tendo elementos, se eu tentar adicionar alguma coisa nela, vai dar um erro, porque é uma lista que ela está nula. Ela tem que existir. E como que uma lista pode existir? Bem, nós podemos fazer uma apelação aqui, que é isso aqui, ó. Vou criar um objeto da classe ArrayList, aluno. Essa é uma forma de fazer. A outra forma é, quando que eu quero criar a lista de alunos? Quando a turma for criada. E quando que a turma é criada? Quando eu chamo lá no meu código new turma. E aqui temos um conceito importante. O que é este cara aqui? Este cara é um método construtor. Qual a função do método construtor?
construir o objeto, ou seja, inicializar o objeto com aquilo que eu quero preencher, com aquilo que eu quero colocar dentro dele. Por padrão, em Java, você sempre vai ter um método construtor vazio. Como assim vazio? Um método construtor que não faz nada. Ele só existe. Então, quando você chama aqui new turma, você não está chamando a classe turma, você está chamando o método construtor da classe turma, que em Java tem o mesmo nome da classe. Como é que você sabe que isso é um método e não uma classe? Método tem parênteses. Beleza? Então, método, para nós, ele tem parênteses. Então, eu estou chamando o método construtor. Daí você olha na classe turma e fala, cadê o método construtor? Olhe através dos dedos. Você verá aqui o método construtor. Implicitamente, em Java, toda classe tem um método construtor vazio. O que é um método construtor vazio? É isso aqui, ó. Eu escrevo public, o nome da classe, abre e fecha parênteses, porque o método construtor ele tem o mesmo nome da classe. Isto é um método construtor vazio. Por padrão, ele já existe em Java. Eu posso escrevê-lo. Se eu quiser escrevê-lo, tranquilo, posso deixá-lo vazio? Posso, mas é burrice, porque já ele vazio ele já existe. Mas o que eu quero fazer quando a turma for criada? Eu quero inicializar a lista de alunos. Eu quero criar uma lista de objetos da classe aluno. Então, aqui, quando eu invoco o método construtor vai criar uma lista vazia de alunos e não nula. Vazia quer dizer que ela não tem elemento nenhum. Quando eu mandar adicionar, ela vai adicionar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos alterar o nosso código aqui do associação para 1, de forma que nós possamos representar e associar os objetos adequadamente conforme o diagrama. O diagrama diz que um aluno tem uma turma. Isso nós fizemos. Está aqui, ó. O aluno tem uma turma. Eu setei a turma dele. Mas nós não dissemos que a turma tem alunos. Ou seja, este sentido não tem nenhuma informação associada. Então, eu tenho que associar, colocando alunos na turma. E como vamos fazer isso? Bem, qual que é o nome da nossa turma? Turma 1. É o objeto turma aqui, ó. Opa! Objeto turma, chamado turma 1, um objeto da classe turma. Como que eu adiciono um aluno na turma? Nós não criamos um método adicionar aluno? Então, eu chamo adicionar aluno e adiciono o aluno 1. Ou seja, isto aqui é uma associação bidirecional agora, exatamente o que temos aqui no nosso diagrama. Observe, aluno, set turma, e eu indico a turma. Então está aqui, aluno 1, set turma, turma 1. Fizemos este lado aqui, ó. E agora o outro lado, turma 1, ponto adicionar aluno, e eu adiciono um aluno. Indico quem? O que acontece neste momento lá na memória? Vou desenhar aqui no nosso software maravilhoso. Bem, no nosso software maravilhoso, uma vez que eu crio a turma, vou apagar aqui os alunos cabeçudinho aqui. Aê, maravilha. Maravilha. Esta lista de alunos ela está dentro do objeto turma1 da nossa classe turma. Turma 1 tem uma lista de alunos. Beleza. Foi o que fizemos aqui. Quando criamos a turma 1, quando eu chamo o método construtor, ele inicializa a lista de alunos com uma lista vazia, igual essa aqui, vazia. Uma vez que nós, continuando o código lá, damos a sigla da turma, o ano da turma, ele vai preenchendo aqui, sigla da turma, sigla 1A. Ano 1, preencheu. E a lista de alunos ainda está lá, vazia. Quando nós criamos um objeto da classe aluno e colocamos João, 1, 2, 3, tudo mais e as informações, vamos indicar o que acontece aqui na memória. Vou aumentar aqui. Nós criamos, então, vou separar aqui o objeto turma do aluno. Está aqui a turma. E aqui eu tenho um aluno. Vou desenhar aqui um aluno, que é o aluno 1. O aluno 1 ele tem nome João. Ele tem matrícula, que é sem acento, nosso atributo, 1, 2, 3. E o aluno João, ele é um objeto, então está aqui ele na memória também. Só que lá dentro dele existe um espaço
para armazenar a turma. Interessante isso. Porque nós colocamos dentro da classe aluno um objeto da classe turma. Muito bom. Quando nós, aqui no código, falamos aluno1.setTurma, turma1, olha o que acontece. Eu associo aluno1, setTurma. Eu vou setar este espaço, informando qual é a turma que será armazenada neste espaço. Então, eu crio uma ligação com o objeto turma1. Eu fiz um lado da associação, só que eu não falei que o aluno está dentro da turma. Como que eu falo isso? Próxima linha. Turma1, objeto turma1, ponto, adicionar aluno. Adicionar aluno, aluno1. Quando eu chamo o método adicionar aluno, o método adicionar aluno adiciona um aluno na lista. É o que nós fizemos lá dentro, observe. Chamo o add e passa qual aluno vai ser adicionado na lista de alunos. Então, olha o que acontece na memória. Esta posição, que é a primeira posição, vai indicar que o aluno 1 está lá dentro. Ou seja, a associação agora está bidirecional. Só que nós temos um aluno 2. Temos o aluno 2. Aluno 2. Ele tem um nome também. Deixa eu ver o nome do infeliz aqui, né? Zé. Nome Zé. Matrícula 999. E ele também tem um espaço para a turma, que é o objeto turma que está dentro dele. Então, está aqui o Zé, maravilha. Esse software é muito bom, cara. Esse software aqui, cara, que isso, vim ensinar na facu isso aqui. Beleza. E aí, o que acontece? Quando lá nós fazemos no código aluno 2, eu crio o aluno 2, coloco o nome, matrícula e tudo mais, eu falo aluno2.setTurma, turma1. Olha o que acontece. Aluno2.setTurma, eu estou setando a turma dele, falando que a turma dele é esta aqui. Eu fiz um lado da associação. E agora, como é que eu faço para adicionar o Zé na turma? Bem, turma1, adicionar aluno, e eu ponho o aluno 2, que é o objeto do Zé, que representa o Zé, aluno 2. O que acontece na memória? Turma1, adicionar aluno. Opa! Se eu vou adicionar, então eu vou preencher a próxima posição da lista. Então, a próxima posição da lista vai apontar para o Zé. Seta perfeita, hein? De novo, eu tenho um lado da associação e o outro lado da associação. Então, eu representei a associação bidirecional. Você fala, para que adianta fazer esse monte de ligação? Bem, é como se o Zé estivesse dentro da turma. Então, eu vou desenhar o cabeçudinho aqui, o Zé, cabeçudinho. Olha o Zé, ó, primeiro aqui o João, né? E aqui o Zé. É como se eles estivessem dentro da turma, de forma que eu posso listar os alunos da turma, e eu vou fazer isso agora. Bem, aqui nós colocamos os dados do aluno 1. Eu vou fazer uma lista aqui embaixo para listar alunos da turma. Como que eu faço para pegar os alunos? Bem, nós criamos lá na classe turma um método que pega cada aluno, posição 0, posição 1, posição 2 e assim por diante. E como é que eu sei quantos alunos eu tenho na turma? Método quantidade alunos. Então, agora nós vamos fazer aqui uma estrutura para nós conseguirmos andar da posição 0 do nosso vetor até a posição 1, porque nós temos 2 alunos somente. Então, como que eu faço isso? A estrutura para isso é uma estrutura de repetição, pode ser um for, pode ser um while. Int, vou colocar aqui um contador qualquer, começando em 0 e vai até menor ou igual a... Opa, qual posição que é a última? Posição 1. Bem, eu posso fazer isso? Posso? Posso. Só que isso aqui ficaria estranho. Eu posso deixar fixo 1. E se eu tiver mais de 2 alunos na turma? Eita, então eu posso pegar aqui a quantidade de alunos da turma. Turma 1, quantidade de alunos. A quantidade é a quantidade. Quantos alunos eu tenho na turma?
2. Qual a última posição que tem um aluno? 1. Então, para ele não ir até o 2, ele ir até o 1, eu vou fazer assim, ó. Já vou passar aqui explicando. Então, I começa em 0. I é menor que a quantidade de alunos, que é 2? 0 é menor que 2? Graças a Deus, até hoje é. Beleza, então ele desce. Quando ele descer, eu tenho que conseguir pegar o aluno que está na posição 0. Então, eu vou mandar aqui imprimir assim, ó. O aluno da posição 0, quero o nome dele. Opa, como é que pega um aluno na posição 0? Espera aí, o aluno está dentro da turma, né? Então, turma 1, ponto, get aluno. Qual a posição? 0. Mas eu não vou colocar só 0. Quando eu faço isso, eu estou pegando o quê? Bem, pega o aluno 0. Ele vai pegar não o nome do aluno, mas o objeto inteiro, que é esse objeto aqui. Uma vez que eu pego o objeto inteiro, eu consigo pegar o nome, matrícula, data de nascimento, o que seja, e consigo pegar a turma de volta também, se quiser. Então, eu consigo pegar qualquer informação que esteja dentro do objeto. Com isso, eu posso fazer assim, ó, ponto getNome. Olha só. Por quê? Para pegar o nome do aluno, a gente usa getNome. Foi isso que a gente fez aqui em cima, na aula 7. Bem, só que se eu colocar aluno 0, toda hora ele só vai pegar o 0. Então, vamos ver aqui. Desceu no for, subiu. Quando sobe no for, dá um passo. O I, que está valendo 0, passa a valer 1. 1 é menor que a quantidade de alunos, que é 2? Também é, ainda bem. Então, ele tem que pegar agora o aluno 1, ou seja, nós vamos colocar aqui a variável I. A variável I, ora vale 0, ora vale 1, ora vale 2, 3, 4, dependendo da quantidade de alunos que nós tenhamos. Então, ele vai imprimir também um aluno 1, que é o Zé. E aí, depois, nós vamos subir no for, o I passa a valer 2. 2 é menor do que a quantidade de alunos, que é 2. 2 é menor que 2? Ainda não. Então, ele sai, porque a condição é falsa, ele sai e acabou. Vamos ver se esse negócio funciona? Vou salvar aqui. Vou dar um botão direito no associação para 1. Vou executar arquivo. E vamos ver a saída. Dados do aluno 1, que é esta informação que está aqui, impressa antes da outra aula. E agora, alunos da turma João e Zé. Ele passou pelo primeiro cara, que é o João, observe aqui, o João, e depois passou pelo segundo cara, que é o Zé. Ou seja, nós conseguimos trazer os alunos da turma simplesmente por causa da associação que nós fizemos. Dessa forma, nós podemos agora fazer associação entre outros objetos. Nós podemos associar no nosso diagrama turma com professor, podemos associar professor com disciplina, disciplina com professor, professor com turma com disciplina, disciplina com turma, de forma que nós possamos concluir o nosso projeto. Vamos ter aí também uma nova aula extra para complementar a nossa aplicação web. Se você não assistiu a aula extra, procura aí no canal. Antes desta aula 8, tem uma aula extra para nós fazermos uma aplicação e praticarmos de uma forma mais legal esses conceitos.